Gênesis 28. Temos aqui a nossa próxima teofania, a primeira na vida de Jacó. E certamente será muito interessante nós meditarmos nesse texto agora. Gênesis 28. Vou ler um pouco mais do capítulo para que a gente possa situar, meu querido. Mas o texto da meditação mesmo será o versículo 12, 13, 16 e 17. Mas nós vamos começar do versículo 1 e vamos até o 17 para entendermos o que está acontecendo. Gênesis 28. Todo mundo encontrou? Amém? Acompanharam o quiz do Naira ontem? Sim. Viram que Maria ganhou? Pois é. Ontem foi um programa cheio de mistérios. Muita coisa acontecendo naquele estúdio ontem. Ontem foi. Quero dizer que eu assisti a Record, novela da Record, para ver como é que ficaria definida essa escada de Jacó. Devo dizer que foi emocionante. Foi emocionante poder ver a escada que eles fizeram. Gastaram um dinheirinho para fazer efeito especial. Claudete está aí? Ah, Claudete está. Dulce não está. Você chegou a ver, Claudete? Não? Sim, ué. Eu coloco lá e aparece. Entendeu? Eles devem estar patrocinando o conteúdo, né? Aí, qualquer coisa que se digita Jacó, aparece lá. Record, Jacó, Jacó aquilo. E eu vi a visão. Ficou interessante. Todo mundo encontrou? Amém? Então vamos lá, vamos ler. Eu vou ler, você acompanha, meu querido, vai percebendo o que o Senhor quer falar no nosso coração. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Aqui, meu querido, você já percebe que Isaque está mais velho. Porque anteriormente, quando nós meditamos no encontro de Isaque com o Senhor, você percebeu que Deus apareceu, pelo menos registrado no texto bíblico, 2 vezes a Isaque. Não é mencionado nada mais. Após essas 2 vezes, nós temos esse contato de Isaque agora com o filho, e ele já está falando de uma esposa. Então, provavelmente, esse Jacó que está aqui diante de nós, nesse contexto, ele deve ter por volta de 30, 40 anos, e está procurando uma esposa. Então, o texto diz: levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Aqui você percebe então que um caminho é traçado indo para Padã-Arã. Se você tiver com a sua memória lembrando, foi em Padã-Arã que o Senhor apareceu a segunda vez a qual patriarca? Até agora a gente só tem 3. Então você tem opção 1, opção 2, opção 3. A quem? Abraão. Então veja que Abraão sai de Ur dos Caldeus, o Senhor aparece a ele em Ur dos Caldeus. Ele sobe para Padã-Arã, ou Arã, lá o Senhor aparece a ele, e depois ele desce para a região de Canaã, depois para o Egito, volta para Canaã, roda por ali, e nós conhecemos todas as peregrinações. Então, o que Jacó está fazendo é subir o caminho que há muitos anos atrás, lá naquele lugar onde Abraão estava, para buscar dos parentes a esposa, para que ele pudesse então perceber essa promessa de Deus dada a Abraão se concretizando também na sua vida, assim como foi com Isaque. Então, o que acontece a seguir, meu querido? Olha aí. Cadê? Eu li até? 5. Então, assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão. E aí vem o versículo 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar de lá a esposa para si,
E vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi e obedeceu o Senhor. Foi isso? Não. Claro que não. Veja, você tem todos os indicativos daquela que é a linhagem da promessa, de fazer aquilo que agrada ao Senhor, mas Esaú, ele mais uma vez manifesta a sua aversão às coisas do Senhor. Então, o que diz a palavra de Deus? Que mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo os caminhos, mesmo sabendo toda essa realidade, foi Esaú à casa de Ismael. Lembra de Ismael? Lembra? Você tem a casa de Ismael, você tem os cananitas, você tem os hititas, e todos eles compõem essa mesma geração pagã. Era dali que Jacó não deveria buscar a sua esposa, mas foi dali que Esaú buscou a sua esposa. Não apenas uma, por quê? Uma só. Não. Mas duas. Então ele sai da monogamia, que é estabelecida também aqui, e ele toma duas mulheres. Além das mulheres que já possuía, tomou a mulher Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu então Jacó de Berseba, portanto, onde estava Jacó, Esaú e Isaque? Berseba. Então eles partiram de Berseba e seguiu para Arã. Você vai ver Arã e Padã-Arã muitas vezes aí, Padã-Arã, é mais ou menos como São Paulo, São Paulo. Captou a mensagem? São Paulo estado, São Paulo capital. Mas basicamente a mesma coisa. Então o texto está dizendo: partiu Jacó de Berseba, seguiu para Arã, e tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali para dormir. Interessante, meu querido, porque se você está acompanhando comigo esses estudos, você percebe que Abraão tem uma comitiva que vai com ele. Você percebe que Isaque não fica atrás, ele é um homem rico, abastado, ele também tem comitivas, ele viaja por toda a região de Canaã com toda essa riqueza, mas essa viagem de Jacó é totalmente diferente. Provavelmente sozinho ele está. Ele não leva toda aquela comitiva, ele não leva toda aquela pompa que nós podemos ver nos demais patriarcas, mas ele vai sozinho numa viagem difícil, provavelmente, quem sabe, até a pé, e ele chegando num lugar próximo de uma cidade, à frente o texto vai dizer que o nome dessa cidade era Luz. Ele não entra nessa cidade, porque se você entra na cidade, você pode encontrar um lugar para pernoitar, para dormir, mas ele não entra. Ele prefere ficar dos arredores, mas do lado de fora da cidade, e ali, meu querido, com todo o conforto de uma pedra, ao relento, ele dorme, ele adormece, né? E o que a palavra do Senhor aqui diz, meu querido, é que ele sonhou. E é aqui que começa a teofania. Então, o que diz o versículo 12? E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. Versículo 16. 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor, Yahvé, está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus,
a porta dos céus. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por ter movido o coração dos teus filhos para juntos estarmos aqui, adorando o Senhor e também meditando na tua palavra. Que essa teofania, ó Deus, vislumbrada por Jacó, possa ser compreendida por nós e também aplicada as verdades do Senhor ao nosso coração. Assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, você tem basicamente, e não vai funcionar, não está funcionando. Não está funcionando, não funciona. Só passa aí para mim, Daniel. Só passa aí, passa um. Deu? Ou travou? Ah, travou. Então, quando ele passar ali o primeiro slide, irmão, definição de teofania, lembremos, qual é? Uma manifestação visível de Deus. Algo que também se estende além do sentido da visão, mas que vai abarcar todos os sentidos humanos. Sabemos que a teofania, meu querido, ela pode acontecer em que situações? Diretamente, o Senhor disse, pode acontecer em sonhos, pode acontecer com multiplicidade de eventos grandiosos, como no Sinai, em visões, pela figura do anjo do Senhor, anjo da aliança, anjo de Deus, nos contextos todos são a mesma coisa, ou unindo uma ou mais dessas realidades. Amém? E o que nós temos aqui diante de nós, meu querido? Se você percebe que à medida que os textos bíblicos vão avançando, a revelação de Deus vai se tornando cada vez mais clara e Deus vai utilizando métodos diferentes para expressar essa realidade. De maneira que Abraão foi conhecendo ao Senhor, Isaac conheceu o Senhor e conhecia também as experiências que Abraão teve, e agora o Senhor se manifesta a Jacó, tendo o pano de fundo do seu pai, Isaac, e do seu avô, Abraão. Mas até agora ele mesmo ainda não tinha tido esse encontro pessoal com o Deus da aliança, o Deus Yahvé. Que disseram ao seu avô, que disseram ao seu pai, que cumpriria aquela série de promessas, dando a descendência, dando a terra e abençoando de maneira que Oriente e Ocidente seriam alcançados pela aliança do Senhor. Então, dito isso, meu querido, a gente percebe que em Gênesis, todas essas teofanias vão abarcar essa revelação progressiva de Deus, ele mostrando quem ele é. Ele é o Yahvé, de repente nós conhecemos ele como El Shaddai, de repente vemos como Elohim, de repente vemos ele se manifestando num fogareiro de fogo, agora ele está dizendo, agora ele aparece na figura do anjo do Senhor, agora ele aparece, ele mesmo, mas com um corpo humano, e ao lado dele 2 anjos também com um corpo humano, e tudo isso, meu amado irmão, são revelações de Deus com propósitos específicos dentro dos respectivos contextos. Então, Abraão, Agar, Isaque e agora Jacó tiveram esse privilégio de ter esse contato especial, essa revelação especial de Deus nas suas vidas. Então, se você acompanha a leitura, é importante a gente contextualizar, você sabe que Jacó é um rapaz difícil, né? É um rapaz difícil, o pessoal gosta de citar um enganador, né? Mas vamos lembrar do episódio máximo, né? Qual é a situação? Ele enganou o pai e obteve o quê? O direito de primogenitura. O que isso ocasionou? O seu irmão passou a odiá-lo e intentava matá-lo. Essa é a ideia. É isso que está acontecendo depois da última teofania de Isaac. Com esse ódio e as separações familiares que haviam ali, naquele contexto, a Bíblia diz que Jacó, por sua vez, foge. E nós estamos falando de uma viagem de quantos quilômetros, irmãos? De 800 quilômetros. Você já teve a curiosidade de, domingo, sair aqui 2h30 da tarde, lá em Conérica, para participar do culto, lá com os irmãos da Igreja Presbiteriana Missionária? Faça isso.
né? Porque é uma viagem interessante. Você vai viajar de carro, vai viajar 2 horas e meia indo, vai fazer o culto e depois vai viajar 2 horas e meia voltando. Se você for igual eu, você vai chegar assim, arrebentado. Você vai ter que tomar vai ter que tomar um negocinho. A Rose já está sabendo, ó. Vai errar o caminho, vai parar lá em Cambridge, né? Vai errar o caminho do sono. Mas veja, você está viajando de carro e cansou, né? Agora imagina fazer uma viagem de 800 quilômetros para buscar uma noiva. Esse é o propósito bom, né? Mas ele, na verdade, estava fugindo das consequências do seu pecado e fugindo do seu irmão que queria matá-lo. Mas, isso já vimos isso. Agora vamos passar a parte B. Ele estava procurando uma esposa, né? Então aí, ó, o pessoal que está namorando agora recentemente, esse pessoal que está namorando, que a gente descobre assim, né, que está namorando, prove o seu amor. Viaje 800 quilômetros para encontrar a amada. Olha que maravilha. A pé. Durma ao relento. Eu sabe que uma vez eu fiz isso, né? Eu fiz isso. Eu dormi no banco da praça porque eu queria surpreender aquele logo pela manhã, né? Eu viajei de ônibus, é claro, né? Não sou tão... Mas como era 4 horas da manhã e eu não queria bater na porta da casa do meu sogro 4 horas da manhã, porque por algum motivo eu achei que isso não seria legal, eu dormi no banco da praça, esperei das 7 horas da manhã, fiquei lá no relento, lá, fiz daquele banco de concreto, né? Tudo por amor, irmão, tudo por amor. Mas vamos lá. Então, 800 quilômetros ele viajou. E a partir desse contexto, meu querido, se inicia uma história de 20 anos de exílio, onde Jacó está fora e vivenciando diversas experiências, que não veio ao nosso caso hoje, porque o nosso foco qual é? A teofania. Então, tenha em sua mente isso. Jacó enganou seu pai, seu irmão queria matá-lo, ele fez uma viagem de 800 quilômetros, estava fazendo uma viagem de 800 quilômetros e inicia-se aqui um exílio de quanto tempo? 20 anos. Então, meu irmão, eu quero que você entenda o seguinte, toda teofania tem um propósito. Toda teofania tem um propósito. Deus não resolve aparecer assim porque estava entediado. Ele sempre tem um propósito. Então, é um momento crítico na vida de Jacó. Depois de ter enganado seu pai, de ter ali macunado com a sua mãe, o seu irmão querendo matá-lo, uma viagem em busca de uma noiva, e em todas as questões, meu querido, ele ainda não tinha uma experiência com o Deus da aliança. Ali, próximo da cidade de Luz, ele preferiu a escuridão, né? Adormeceu com a sua cabeça numa pedra. Então, eu pelo menos acredito que essa é uma experiência bem difícil. Ele está vivendo um momento bem conturbado. Talvez seja por isso que o autor da novela Os Patriarcas da Record, né, ele colocou Jacó fazendo a oração, Deus me ajuda. Porque realmente, né, não está na Bíblia isso, ele não fez essa oração, não está registrada aqui, mas pensando em todo o contexto, tudo que Jacó está vivendo aqui, chegando na cidade de Luz, ele só andou 80 quilômetros. Ele só fez 10% da sua viagem. E certamente já pesava no seu coração tudo aquilo que estava acontecendo. Porque imagina viajar 80 quilômetros com tudo isso na sua mente, no seu coração, tantos planos para o futuro, tantos planos que irão acontecer, mas também todos os fatos que já aconteceram, tudo isso pesando no seu coração, talvez a ansiedade tomando conta, meu querido, no meio de todas essas questões, Deus se manifesta. No momento crítico, quando ele tem um sonho. Então, meu amado, observe que em algum lugar entre Berseba e Harã, nesse lugar chamado Luz, que depois vira Betel, ele teve um sonho. É interessante essa frase, porque observa aqui, ó, atrás dele está Berseba, onde Esaú espera para matá-lo. Adiante dele está Harã.
onde Labão espera para explorar. Ele não sabia disso ainda, mas vai acontecer. Ele vai ter que trabalhar depois, olha só que situação. Vai andar 800 quilômetros, depois vai ter que trabalhar quantos anos pela mulher ainda? Não, 14, gente. Quando Deus vai trabalhar o caboclo, trabalha mesmo, né? Então veja que situação. É nesse contexto, meu amado irmão, que ele tem o sonho. Ele tem a visão de uma escadaria celestial, ele tem a visão do próprio Senhor, e ele tem a visão de anjos que sobem e descem por essa escada. Então, pensando nisso, a grande pergunta é: o que essa teofania está nos ensinando? E a primeira resposta é: a teofania ocorreu dentro de um sonho. Mas não é porque ela ocorreu dentro de um sonho que é um sonho. Você conseguiu distinguir o que eu quis dizer? Vocês pegaram o código aí? Giraram a chave? Né? Porque tem pessoas que comem pizza à noite, né? E aí tem um sonho louco lá e fala: foi Deus quem revelou. Não. Acho que tem mais a ver com a pizza. Mas Deus utilizou um sonho para se manifestar presencialmente para Jacó. E lembra que nós falamos lá no início, e repeti hoje mais uma vez, que uma das formas de Deus se revelar é através de sonho, é através de visão. Percebe? Então, esse sonho, meu querido, não se trata de um sonho premonitório, não se trata de um sonho simbólico de algo que vai acontecer. É Deus utilizando esse momento da noite, um momento crítico da vida de Jacó, para falar com ele, para se revelar a ele. E ele se revela por meio dessa tripla percepção, onde ele vê uma escadaria, aparentemente num lugar deserto, uma escadaria, onde ele vê anjos e onde ele vê o próprio Senhor. Eu não sei você, mas toda vez que eu li esse texto de Jacó, e dessa vez também aconteceu, quando eu li a escadaria, sempre vem na minha cabeça a figura do Tom e Jerry. Eu não sei se você assistia Tom e Jerry. Você assistia Tom e Jerry, vendo? O senhor lembra daquele episódio que o Tom morre e aparece uma escada assim, e sobe assim? Sempre vem a ideia, né? Não sei porquê, porque ele está subindo, descendo, tem aquela escada que vai para o céu, né? E a escada que vai para o inferno. Então, eu sempre estava trazendo esse negócio na minha cabeça e eu comecei a me perguntar, será que alguém, quando lê esse texto, imagina que essa escadaria talvez seja uma escada rolante? Ou talvez uma escada como dessas que temos na nossa casa? Ou quem sabe daquelas que nós colocamos em cima do truck para pintar as paredes da casa ou para trocar o rufo da casa? Aquela, sabe? Não. A grande probabilidade, meu querido, é que essa escada ela era assim, ó. A visão de Jacó, né? Porque Deus vai se revelar com aquilo que ele conhece. Então nós temos aqui pode ser um bolo. Porque afinal de contas o som é excelente desenhista, né? Mas o que é isso? Isso é algo que Jacó conhece muito bem. Se chama Zigurati. Zigurate. O que é um zigurate, pastor? Para onde ele está indo mesmo? Arã, Padã Arã. Onde fica Padã Arã? Quem sabe? Quem sabe? Põe na tela. Olha aí, ó. Eli, eu estou achando que você tem que levar o celular no questionário, hein, Eli? Mesopotâmia. Quem estava aqui no estudo de Sofonia já sabe o que é Mesopotâmia, porque eu expliquei naquele dia. São todos cientes, né? Ou não? Não. Mesopotâmia, meu querido, é a área que compreende o entorno dos rios Eufrates e Tigre. Toda aquela área. Então você vai pegar lá embaixo os sumérios, vai pegar os babilônios do lado de cá,
Lá em cima, você vai pegar Nínive. Toda essa região, meu querido, compreende a Mesopotâmia. Foi lá que Abraão viveu. Foi lá que a Torre de Babel apareceu, gente. E o que era a Torre de Babel? O que era a Torre de Babel? Um zigurate, meu querido. Eu vou explicar isso melhor, mas eu quero que você tenha em mente aquela escadaria ali, que parece um bolo. Nunca esqueça disso, ok? Então, meu querido, veja, a teofania ocorreu dentro de um sonho. E a visão da escada que ele tem é a escada que ele conhece. É uma escadaria que lhe é similar. Toda essa região da Mesopotâmia, meu querido irmão, era coberta de zigurates. Talvez o zigurate mais bem conservado hoje, dá um Google aí se quiser, né? É o zigurate de Ur dos Caldeus. Coloca aí, zigurate de Ur. Deve aparecer alguma coisa interessante aí. Eles descobriram recentemente, deram uma reformada, ele está muito bem conservado. Apesar dele ser piramidal, ele não tem nada a ver com uma pirâmide como a pirâmide do Egito. Ou aquelas dos astecas na América Central. Em si, é uma estrutura muito antiga, mas o propósito é diferente. Então o zigurate ele podia ter 4 andares, 5 andares, podia ter mais de 7, mas em média ele tinha 7 andares. E nesses 7 andares, o que se entendia? Que o 7º andar era o local onde os deuses vinham. Por isso, meu querido, que você precisa entender o seguinte, olha aqui comigo. Você lê a história da Torre de Babel, você pensa assim, os homens dizendo, vamos construir uma torre cujo topo chegue aos... Aí você fala, nossa, que bando de arrogante e burro. Né? Como é que pode atingir o céu com uma torre? Não existe isso. Né? Nem na nossa modernidade agora, a pessoa constrói um World Trade One, tal. Você fala assim, nossa, que está altíssimo, mas não chega no céu, não tem como. É porque não é isso que o texto está dizendo. Talvez a tradução do hebraico seria melhor se nós falássemos assim, uma torre cujo céu esteja no topo. Porque se entendia que o último andar era o lugar onde os deuses desciam. Era a porta dos céus. Interessante, porque o que diz aqui mesmo? O que diz aqui? Olha aí, versículo 17. E temendo disse, quão temível este lugar? É a casa de Deus, é a porta dos céus. Ora, por que Jacó disse isso? Porque isso lhe é similar. A linguagem de Jacó é extremamente similar ao que está acontecendo na Torre de Babel. Ele está vendo a mesma coisa. Até porque quando ele tem a visão da escada, ele vê que, aí a discussão vai ser grande, vou falar disso daqui a pouco, mas ele vê os anjos subindo e descendo, e tem alguém lá no topo, e que está agora perto dele. Ou seja, quem é esse? O Senhor. O Deus desceu. Desceu. Então, isso é muito similar para ele. Meu irmão, se Deus quer revelar sua presença para um homem como Jacó, no contexto da Mesopotâmia, esse sonho é extremamente didático. Porque ele sabe o que ele está vendo, ele tem clareza naquilo que ele está vendo, ele está compreendendo o que ele está vendo. Então o Senhor usa todas essas questões para se revelar. Claro que a figura de anjos ele já conhecia pelas histórias do seu pai, pelas histórias do seu avô. Mas agora, pela primeira vez, ele vê alguém especial. Quem ele vê? O Senhor. Então guarde isso, irmão. Primeira questão importante nessa teofania. Essa teofania ocorre dentro de um sonho. Segundo, o Senhor estava perto de Jacó. O que o texto está dizendo? Volte aí no texto, olha aí. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Veja que essa expressão, uma escada cujo topo atingia o céu,
é praticamente a mesma que eu disse. Uma torre que atinja o céu. Praticamente a mesma coisa. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava quem? O Senhor. E aqui que vem a grande questão. Olhe para a tela, meu querido, porque essa expressão perto dele, gente, se tem um negócio que é discutido na vida, é a expressão perto dele aqui. Muito discutida. Alguns vão dizer que essa expressão perto dele sugere que o Senhor estava em cima da escada, ou seja, ele estava no último degrau. Por quê? Porque é o portão dos céus. Então ele estava no último degrau. Outros vão dizer que ele estava ao lado da escada e ao lado de Jacó. Então Jacó estava tendo a visão da escada, viu os anjos subindo e descendo, e de repente o Senhor falou, estava ao lado dele, ao lado dessa visão. E outros vão dizer que ele estava no topo dela, da escada. Uns vão dizer que estava em cima dele, Jacó, e outros vão dizer que estava em cima dela, da escada. E aí, meu irmão, todo mundo discute, é uma discussão, é muita coisa. Se você tiver aplicativo da Bíblia, coloca esse texto aí no aplicativo da sua Bíblia e compare com todas as versões que você tem. O que você vai perceber? Você vai perceber isso. Alguns vão dizer, o Senhor estava perto dele. Outros vão dizer, o Senhor estava em cima da escada. Outros vão dizer, o Senhor estava do lado da escada e do lado dele. Gente, qual é a resposta certa? A Bíblia está se contradizendo? São traduções, percepções dos mesmos termos hebraicos. Mas, tirando toda essa discussão, o que nós não podemos abrir mão é o sentido da expressão. E o sentido da expressão é esse. O Senhor estava de pé, posicionado com Jacó. Ele estava ali. Então ele não estava sentado, ele não estava caminhando necessariamente, ele estava de pé, posicionado. Foi uma visão clara. O Senhor estava perto de Jacó. Eu não sei se você está compreendendo a importância disso, mas lembre o contexto novamente, meu irmão. Jacó provavelmente está viajando sozinho. Ele tem um irmão que o odeia. Ele não sabe o que está diante dele. Ele está dormindo ao relento e com a pedra. Se fosse eu me sentiria só. E você? Será que você sentiria só? Eu me sentiria só. Mas Deus se revela no sonho e a mensagem que ele tem para Jacó é: você não está só. Eu estou perto de você. Eu estou com você. Eu o abençoarei. Eu o acompanharei. Eu cumprirei a minha aliança. Isso é maravilhoso, irmão, porque Jacó é miseravelmente pecador. Jacó é terrível. Jacó é como eu e você, mas veja, isso não importa. Porque o Deus que se aliançou, ele vai cumprir a palavra dele. E aí quando você vê o final da história de Jacó, você percebe que aquele texto de Paulo parece ser até pensado para Jacó, né? Aquele que começou a boa obra em Jacó, a concluiu de maneira graciosa. Porque o Jacó, no final da sua vida, era outro homem. Mudado, transformado, humilde, na presença do seu irmão, encontrando. Então veja, meu irmão, como Deus trabalha. E tudo começou aqui, neste encontro, quando foi revelado a ele que ele não estava sozinho, o Senhor estava com ele. Deus, meu irmão, vai cumprir a sua palavra. Amém? Então guarde isso. Terceira lição. O Senhor manifestado era quem? Quem era? Era Jesus.
Quem falou Deus? Olha que não fala Deus, olha, não fala anjo do Senhor, só fala... Você está quase dormindo aí, hein, Rose? Mais um pouquinho aí, você vai cair no chão. Ela tá... Eu quero que você pense agora. Pense comigo. O que o texto está dizendo, irmão? O que o texto está dizendo? Quem estava lá? Quem estava lá? O Senhor. Ele viu o Senhor. Termo, Yahvé. Termo da aliança. O Deus que se revela na aliança. Se nós ficássemos só aqui, só poderíamos dizer isso, que era o Senhor. Agora, quando você olha o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está fazendo? Ele está, mais uma vez, manifestando as bases da sua aliança. Ele não está fazendo uma nova aliança com Jacó. Ele está retomando com Jacó a aliança que ele fez com Isaac. A aliança que ele fez com Abraão. É até por isso que o texto chama assim, Abraão teu pai. Você percebeu isso aí ou não? Percebeu? Poxa, hein, Moisés não sabia disso? Por que colocou Abraão teu pai, né? E aí, essa ideia de pai aqui é descendente, porque a aliança começou com ele. Com ele. Deus está dizendo, olha, aquilo que eu prometi ao pai Abraão, aquilo que eu prometi ao seu pai Isaque, essa aliança, é o que eu vou fazer com você. Tirando alguns termos aqui e acolá, em essência, a mesma aliança é dada, a mesma. Aí eu pergunto para você, quem foi que manifestou essa aliança com Isaque e com Abraão? Vou pegar só Abraão, porque já que o próprio Senhor fala, Abraão, teu pai, as mesmas palavras estão na boca do anjo do Senhor. Então, se o anjo do Senhor a Abraão disse as mesmas palavras, pelo contexto aqui, os dois apareceram, os dois falaram a mesma coisa, os dois são a mesma pessoa. Aí você vai dizer, mas ainda nós não temos claramente que é Jesus. Eu sei que é Jesus basicamente porque eu defendo o fato que toda teofania, toda manifestação visível é o próprio, já tem essa ideia definida. Mas eu quero dar um texto a mais para você pensar nisso, tá bom? Então veja comigo, meu querido. Não há dúvida de que o Senhor que apareceu a Jacó era o próprio Deus. Está claro na expressão o Senhor. Segundo lugar, aquilo que o Senhor, Deus, disse para Jacó foram as mesmas coisas que foram ditas para o pai Abraão, mas na pessoa do anjo do Senhor. O que faz que um e o outro sejam a mesma pessoa. Agora você vai perguntar, mas e Jesus? Abra João capítulo 1. João capítulo 1. Às vezes, irmão, o Senhor Jesus, para esclarecer algum ponto do seu ministério, ele vai trazer um exemplo do Antigo Testamento. Ele vai fazer toda essa ponte do Antigo, dizendo que se cumpriu nele. Olhai o que foi dito, porque se cumpriu nele. Em vários momentos você vai perceber essa ponte. Ela não acontece em tudo, mas ela acontece em muitas passagens bíblicas. E interessantemente, aqui em João capítulo 1, quando o Senhor vai encontrar Filipe e Natanael, versículo 51, o que o Senhor Jesus disse? Ele disse e acrescentou, em verdade, vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Por que você acha que Jesus disse isso? Por quê, irmão? Vou dizer. Qual foi o contexto de Natanael? Natanael estava lá debaixo da figueira e o Senhor disse, olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E aí Natanael reagiu como? Legal.
Foi assim? Legal. Foi assim, Rose? Legal. Foi como? Ele ficou assim, como? Como o senhor sabia? Quem disse? Não estava na internet, não estava nas redes sociais, ninguém ligou. Como o senhor sabia que eu estava lá? Não tinha ninguém. Claro, nós sabemos que Jesus é onisciente. Então ele ficou assim, maravilhado com aquilo, né? E ele disse para Natanael, mas você está maravilhado porque eu disse, te vi debaixo da figueira? Você vai ver coisas muito maiores do que essa. E aí, nesse contexto, o Senhor Jesus vai declarar o quê? Ele vai trazer a história de Jacó à baila, que é conhecida pelos judeus, e ele vai dizer, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus chama para si a interpretação dessa passagem, porque a visão de Jacó é extraordinária. Mas se Natanael agora não sabia, ele agora sabe. Se ele caminhar com Jesus, ele vai ter uma visão muito mais extraordinária, porque agora não se trata somente de um sonho, meu querido. Agora não é um mero sonho. Agora é uma caminhada real. Dia após dia, mês após mês, 3 anos caminhando com o Senhor, meu querido irmão, como discípulo, vendo os milagres, vendo tudo aquilo que Jesus fez. E aí está a grande preciosidade da teofania que eu e você precisamos abraçar. Eu sei que talvez você pense assim, nossa, eu queria ter esse sonho, né? Eu queria poder ver o Senhor na alta da escada e de repente descendo a escada, se colocando ao meu lado e dizendo, eu estou com você. Irmão, isso já aconteceu. O Senhor já desceu. O Senhor já desceu. O Senhor já tabernaculou entre nós. Ele se tornou homem. Expressão, filho do homem. Ele se tornou homem, habitou e fez esse ministério glorioso e nos salvou, nos tornando o seu povo para cumprir aquela aliança que iniciou lá com Abraão. E agora você, meu querido, não tem a necessidade, você não tem a necessidade de pensar, eu quero sonhar com a escada e o Senhor em cima da escada, porque, meu irmão, a realidade é que o Senhor já desceu a escada e Ele se relaciona com você. E diz a palavra, Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, não se agarre às questões transitórias, mas se solidifique nas questões eternas. Cristo é real, meu irmão. Cristo é real. O seu relacionamento com Cristo agora é vivo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele se manifestou. Jesus, o Filho do Homem. Por isso que ele disse no início da expressão, em verdade, amém, amém. Assim é, assim será, em nome de Jesus. Amém, querido? Então sim, a experiência de Jacó é extraordinária. Mas as experiências que eu e você temos e poderemos ter com Jesus são muito maiores. Natanael teve essa lição do próprio Senhor. E eu e você temos essa lição da própria palavra do Senhor. Precisamos crer, irmão. Crer, porque o Senhor vai fazer uma obra excelente. Amém? Então, para nós finalizarmos, vamos aqui ler nessa aplicação final, vamos juntos? O solitário Jacó, fujão das consequências de seus pecados, aprendeu que não há como fugir da presença de Deus. Neste evento inesperado, no lugar não localizado, Deus soberanamente e sem os artifícios de Jacó se revelou a ele. O Senhor e seus anjos estavam ali com Jacó, como sempre esteve com o seu povo. O Senhor está com o seu povo, meu querido.
Lembra do Salmo 46? O que diz o Salmo 46? Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Interessante a expressão bem presente, considerando esse contexto. Mas qual que é o coro dessa canção? Quem lembra? É o versículo 7 e 11. Quem lembra? Alguém lembra? Não? O Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó está conosco. Vamos repetir? O Deus de Jacó está conosco. Ele está com você. É o Senhor Jesus, meu querido. Amém? Perguntas? Para a gente fechar, orar. Meu tempo acabou. Graças a Deus terminamos, né? Deu para entender, gente? Ficou claro? Então a escadaria é o pudim, não é isso? É o bolo, né? É um zigurate. É um zigurate. Irmão, a próxima teofonia, na próxima terça-feira teremos reunião de oração. E na próxima teofonia nós vamos meditar na segunda teofonia da vida de Jacó, a segunda e última, porque assim como Isaac, ele também só tem 2 teofanias registradas em sua vida. E essa é uma teofania poderosa, porque é uma teofania de luta. Então vou trazer aqui o Marcelo, nosso irmão. Marcel e Marcelo vão aqui fazer jiu-jitsu aqui na frente, né? Para a gente demonstrar a luta de Jacó com Deus, é isso? Não, irmão, não é isso, viu? A luta de Jacó com Deus é outra coisa, mas nós vamos estudar Jacó lutando com o próprio Deus. Esse Senhor que apareceu para ele na escada, vai aparecer diante dele pessoalmente, não em sonho. E diz Jacó que não vai deixar ele embora se antes ele não abençoar. Aí você lembra da canção, né? Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo e depois subiu. Jacó segurou o anjo. Lembra da música? Louvor aí, ó. Quem sabe, né? Nessa terça, vamos cantar essa canção. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Pastor, você tem algum recado?